Olá, você que nos acompanha na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de ação popular. Eu quero fazer do zero com cada um de vocês uma ação popular. Quero que vocês vejam a ação popular que caiu no 31º exame, né, para nós estarmos identificando por que é uma ação popular a peça, para nós estarmos aí identificando toda a estruturação dessa peça. Gente, a partir de agora, na tela para vocês, a peça que caiu no 31º exame de ordem. Olha só, peça prático-profissional. Para incentivar a prática de diversos esportes olímpicos, a Secretaria de Esportes de determinado estado da federação publicou edital de licitação, parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada, que tinha por objeto a construção, gestão e operação de uma arena poliesportiva. Quando falou que nós estamos diante de uma parceria público-privada, você já tem que abrir o olho que grande chance das nossas teses de direito material da peça estarem na lei das PPPs é grande. E aí você já deixa, né, de cantinho aí, qual lei? A sua lei 11079 de 2004. E olha comigo o que diz no preâmbulo dessa lei. Vamos ver se você lembra da nossa aula, do nosso bloco anterior. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Nós estamos diante de uma matéria que tem prioridade de tramitação processual pelo artigo 1048, inciso 4 do CPC. Uma matéria que versa sobre normas gerais de licitações e contratos para PPP. Então nós já sabemos que um pedido nós já temos aqui na nossa prova, que é o pedido de tramitação processual, por ser matéria que envolve licitações e contratos. Beleza? Acompanhe na tela comigo então. No estudo técnico anexo ao edital, consta que as receitas da concessionária advirão dos valores pagos pelas equipes esportivas para a utilização do espaço, complementadas pela contrapartida do poder público, do parceiro público. Sim, estamos aqui diante de uma concessão patrocinada. A concessão patrocinada ocorre quando a tarifa do usuário não for suficiente para remunerar o prestador de serviço e há uma contraprestação do poder público. O poder público presta uma contraprestação. Então, olhem comigo, ó. Complementadas pela contrapartida do parceiro público. O aporte de dinheiro público correspondente a 80% do total da remuneração do parceiro privado. Eu vou pegar aqui e já vou lá para a lei junto com vocês, tá? Olha só comigo. Você vai ver primeiro o seguinte. Nós estamos diante de uma PPP na modalidade concessão patrocinada. Artigo 2º. Parceria público-privada, contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Concessão patrocinada. Concessão de serviços públicos ou de obras públicas, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Beleza. Então tem uma contraprestação. A prova está dizendo o seguinte: o aporte de dinheiro público corresponde a 80% do total da remuneração do parceiro privado. Beleza. Se é 80%, teve autorização legislativa, porque sempre que ultrapassar 70% tem autorização legislativa. Pega aí a tua lei
11079. Se você não tem isso marcado ainda, marca lá. Olha só. Vai lá para o artigo 10, beleza? Parágrafo 3º, que está na tela para vocês, ó. As concessões patrocinadas, em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, dependerão de autorização legislativa específica. Então teve autorização legislativa específica. Será? Vamos continuar lendo. Vamos ver o que diz, ó. Na época da publicação do instrumento convocatório, 2 deputados estaduais criticaram o excessivo aporte de recursos públicos, bem como a ausência de participação da Assembleia Legislativa neste importante projeto. Será que a Assembleia Legislativa não votou, gente? Claro que não, tá dizendo aí, olha só, não teve autorização legislativa específica. Os deputados criticaram a ausência de participação da Assembleia Legislativa e o aporte da PPP patrocinada era de 80%, mais de 70%. Vamos seguir. Diversas empresas participaram do certame, sagrando-se vencedor o consórcio Todos Juntos, que apresentou proposta de exatos 30 milhões. O prazo de duração do futuro contrato, conforme estabelecido em edital, é de 50 anos. Vocês sabem de cor que um contrato de PPP tem prazo de duração de 5 a 35 anos. 5 a 35. Pegue aí a sua lei 11079. Vai lá para o artigo 5º, inciso 1. Pelo amor de Deus, não pode perder uma tese dessa nem a pau. Olha o que diz na tela comigo. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão o disposto no artigo 23, no que couber, e devendo também prever o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, já incluindo eventual prorrogação. Este contrato de PPP não poderia nunca ter sido de 35 anos, de 50 anos, como foi, de 50 anos. Olha aqui. Então, mais uma tese de mérito para você levantar. Dias antes da celebração do contrato, após o certame ter sido homologado e adjudicado, foi constituída uma sociedade de propósito específico, tem que ser, que seria responsável por implantar e gerir o objeto da parceria. O representante da sociedade de propósito específico, não satisfeito com a minuta contratual que lhe fora apresentada, resolveu procurar o secretário de esportes para propor que toda a contraprestação do parceiro público fosse antecipada para o dia da celebração do contrato, o que foi aceito pela autoridade estadual após demorada reunião. Outra tese. Não existe adiantamento de pagamento na PPP. Não existe adiantamento. Olha aqui. Olha só, deixa eu pegar para você aqui. Cadê aqui o adiantamento? Deixa eu pegar aqui. Adiantamento. Lá no artigo. Aqui, ó. Descendo. Nossa senhora, tem muito parágrafo aqui. Cadê o sétimo? Vai lá para o artigo 7º, vai estar por lá. Nossa, 12 parágrafos. Aqui, na tela para vocês. Olha aqui comigo. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Primeiro, a parceira privada presta o serviço.
depois a administração paga. Não existe adiantamento em PPP. Essa é a regra na administração pública. Primeiro a pessoa presta o serviço, entrega o bem, liquida a despesa e paga a despesa. Não existe, então, aqui o artigo 7º veda adiantamento. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato. Então, não há adiantamento do contrato, de modo algum, de adiantamento do pagamento. Vamos continuar. Ó. Propor que toda a contraprestação do parceiro público fosse antecipada para o dia da celebração do contrato. Diversos veículos de comunicação divulgaram que o acolhimento do pleito da sociedade de propósito específico ocorreu em troca de apoio financeiro para a campanha do secretário de esportes ao cargo de governador. Princípio da moralidade. Olha o tamanho dessa peça aqui, gente. Olha aqui o tamanho do enunciado dela. Grande. Princípio da moralidade. Princípio da impessoalidade quebrado aqui. Tem que levantar os dois. A autoridade policial obteve, por meio lícito, áudio da conversa travada entre o secretário e o representante da sociedade de propósito específico, que confirma a versão divulgada na imprensa. Dias depois, a mulher do secretário de esportes procura a polícia e apresenta material, vários documentos que demonstram que a licitação foi dirigida e que o preço está bem acima do custo. Obviamente que quebra o princípio da impessoalidade, quebra o princípio da moralidade. Ricardo, olha aqui a palavra-chave da ação popular. Olha aqui, Ricardo, cidadão brasileiro, residente na capital do referido estado, com os direitos políticos em dia. Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu pergunto para vocês, alguém ia errar a peça aqui? Alguém não iria fazer uma ação popular, gente? Olha aqui. Ricardo, cidadão brasileiro com os direitos políticos em dia, procura você para, na qualidade de advogado, redigir a peça adequada para anular a licitação. Olha aqui a liminar. Há certa urgência na obtenção do provimento jurisdicional, tendo em vista a iminente celebração do contrato. Juiz, pelo amor de Deus, suspenda imediatamente este contrato. Suspenda imediatamente. Considere que, de acordo com a Lei de Organização Judiciária Local, o foro competente é a Vara de Fazenda Pública. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão, inclusive quanto à legitimidade do demandante. Olha aqui, está dizendo assim, ó, você tem que fazer a legitimidade do cara. Vamos lá, endereçamento. Douto juízo da Três Pontinhos, Vara de Fazenda Pública da comarca da capital do estado. É o estado que aqui? Dizia o que em cima? Só diz estado, Três Pontinhos, não fala qual é o estado, né? Então, comarca da capital. Quem é o autor dessa ação? O Ricardo. Quem são os réus dessa ação? O estado. Cadê o estado aqui? Deixa eu ver se fala estado alfa, estado governador, secretário. Não diz qual é o estado não, né? Do referido estado. Estado. De determinado estado da federação. Réu, estado Três Pontinhos. Secretário de esportes, autoridades que celebrou. E a sociedade de propósito específico particular beneficiária do ato. Vejo que é uma pessoa jurídica particular beneficiária do ato. Ela é a ré. Vamos ver então como fica a nossa peça? Vamos para a estruturação da nossa peça do zero para todos vocês. Olhe comigo, gente, na tela para todos. Douto juízo da Três Pontinhos, Vara de Fazenda Pública da comarca da capital do estado, Três Pontinhos, porque não diz o estado. Ricardo, brasileiro, estado civil, Três Pontinhos. Profissão, Três Pontinhos, não diz qual é a profissão. Portador do RG, Três Pontinhos.
do CPF, 3 pontinhos, do título eleitoral, 3 pontinhos, residente domiciliado nesta capital, endereço eletrônico, 3 pontinhos, lembra que ele disse lá que ele era domiciliado na capital? Endereço eletrônico, 3 pontinhos, por seu advogado, procuração anexa, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal de 88, o fundamento, e no artigo 1º da Lei 4717 de 65, propor ação popular com pedido liminar. Em face de quem? Em face do Estado, 3 pontinhos, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, 3 pontinhos, com sede em 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, tá? Aqui vamos até botar um ponto e vírgula para separar. Do senhor, 3 pontinhos, não tem o nome do cara, secretário de esportes do Estado, 3 pontinhos, CPF, 3 pontinhos, o qual desempenha as atribuições funcionais no endereço, 3 pontinhos. Eu botei e-mail, mas dá pra gente botar assim, ó. Endereço eletrônico, 3 pontinhos, e da sociedade de propósito específico, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, 3 pontinhos, com sede em, para ficar mais enxuto aqui, ó, sede em 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, beneficiária direta do ato, em virtude das razões de fato e de direito que passa a expor. Dos fatos. Vai narrar aqui os fatos. Ó, a Secretaria de Esportes do Estado réu publicou edital de licitação PPP que tinha por objeto a construção, gestão e operação de uma arena poliesportiva. No estudo técnico, anexo ao edital, consta que as receitas da concessionária advirão de valores pagos pelas equipes esportivas para utilização do espaço, complementadas pela contrapartida do parceiro público. O aporte de dinheiro público corresponde a 80% do total da remuneração do parceiro privado. Na época da publicação do instrumento convocatório, 2 deputados estaduais criticaram o excessivo aporte de recursos públicos, bem como a ausência de participação da Assembleia. Vai narrar aqui, não vou ficar lendo os fatos, todos a gente acabou de ler, tá? Coloca tudo, ó. Ó, veja que os fatos são longos, a peça ela é longa, você vai resumir o máximo que der. Deu aqui uma página e umas linhas para mim, ó. Diante disso, só resta o ajuizamento da presente ação popular, com pedido liminar, diante da urgência que o caso requer, para a suspensão imediata do ato lesivo e posterior anulação. Então, eu peço em liminar a suspensão e, em definitivo, a anulação. Veja, do cabimento e da legitimidade. Aqui, eu vou deixar ela com um parágrafo a mais para vocês. Ó. Do cabimento e da legitimidade. O artigo 5º, inciso 73 da CF e o artigo 1º da Lei 4717/65 prevêem que cabe ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, o que ocorre no presente caso. Os mesmos dispositivos estabelecem que é parte legítima para propor ação popular o cidadão brasileiro, qual seja o nacional e em pleno gozo dos direitos políticos. Prova que deve fazer com a juntada do título eleitoral, prova que faz com a juntada do título eleitoral, conforme previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4717/65. Aqui eu vou botar um parágrafo a mais, porque eu vou também destacar a legitimidade passiva. Legitimidade passiva dos 3. É importante que a gente destaque, por isso vou colocar aqui um parágrafo a mais. Ó. Ademais, a legitimidade passiva dos réus, quais sejam a pessoa jurídica de direito público,
em nome de quem o ato lesivo foi praticado, o Estado X, além da autoridade administrativa que praticou o ato, secretário de Esportes, e a autoridade e a pessoa jurídica de direito privado beneficiária do ato, a sociedade de propósito específico, encontra-se prevista no art. 6º da Lei número 4717 de 65. Ponto. Olha só. Então aqui, artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4717, juntada do título eleitoral. Aqui demonstra que é a peça do cidadão, a ação do cidadão, portanto, esses são os mesmos fundamentos da peça que demonstram a legitimidade ativa dele. Aqui, a legitimidade passiva dos três para figurarem no polo passivo. A pessoa jurídica de direito público, que é o Estado, a autoridade administrativa que praticou o ato, secretário de Esportes, e a pessoa jurídica de direito privado, beneficiária do ato. Todos conforme o artigo 6º. O que nós teremos de tese aqui, gente? Ó, do direito. Inicialmente, é de se destacar que a licitação para parceria público-privada é nula, tendo em vista a ausência de autorização legislativa específica, tendo em vista, uma vez diante, só para não ficar repetitivo, diante da ausência de autorização legislativa específica, tendo em vista que o aporte financeiro público é superior a 70%, conforme previsto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 11.079 de 2004. Não bastasse isso, o prazo previsto para o contrato da presente PPP é de 50 anos, o que viola frontalmente o artigo 5º, inciso 1, da Lei 11.074, que estabelece o prazo máximo de 35 anos, já incluindo eventual prorrogação. Vou deixar bonitinho aqui, ó. Ponto. Há de se falar ainda que o adiantamento da contraprestação do parceiro público integralmente no ato de assinatura do contrato é ilegal, pois viola flagrantemente o disposto no artigo 7º da Lei 11.079 de 2004. Por fim, há de se dizer que todo o conjunto de ilegalidades, bem como o direcionamento da licitação para a referida sociedade de propósito específico, viola os princípios da moralidade e impessoalidade previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal, e configura desvio de finalidade, uma vez que objetivou captar recursos para a campanha do agente público, violando o art. 2º. Vamos lá na Lei 4717, vai lá para ela. Sempre que houver desvio de finalidade, você vai fundamentar na própria Lei 4717, não só na ação popular, qualquer desvio de finalidade, você vai lá para o artigo 2º, olhe na tela comigo, são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. Parágrafo único. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Então houve um desvio de finalidade, ele utilizou da PPP para fins pessoais. Artigo 2º, parágrafo único, a linha eco. Artigo 2º,
Artigo 2º, parágrafo único, a linha E da Lei número 4717/65, o que enseja a anulação da licitação e a consequente não celebração do contrato. A. Por fim, há de se conferir à presente ação a prioridade de tramitação processual por envolver matéria prevista em normas gerais de licitações e contratos, na forma do art. 1048 do CPC, bem como a isenção das custas e dos honorários ao autor, conforme previsto na parte final do artigo 5º, inciso 73, LXX 3 da CF/88. Deixa eu só conferir aqui. Rapidinho. Fechou a 0. Isso aí, ok. Voltando para cá. Então, ó, fechamos aqui a tese do desvio de finalidade. Coloquei a mais para ficar redondinho aqui. A prioridade de tramitação processual do 1048, inciso 4, do CPC, inciso 4, bem como a isenção das custas dos honorários do autor, conforme previsto na parte final do artigo 5º do artigo 88, uma vez presente a boa fé. Não pode esquecer nunca disso. Ele vai ser isento se tiver presente a boa-fé. Então você destaca. Da medida liminar, como se observa, se está diante de caso em que a probabilidade do direito do autor frente ou ante toda a fundamentação demonstrada que evidencia a nulidade do ato lesivo impugnado. Ademais, se está diante de perigo de dano irreparável, uma vez que se está na iminência, uma vez que há a iminência de assinatura do contrato de PPP, o que só será evitado com a imediata suspensão da licitação e consequente assinatura do contrato. Assim, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, impera a concessão da medida liminar para suspender a licitação e a consequente celebração do contrato, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717 de 65. Como a licitação foi em andamento, ainda não foi assinado o contrato, você pede a suspensão da licitação e consequente assinatura do contrato. Olhe comigo, vamos mais uma vez lá na situação problema. Olha na tela. Veja comigo, ó. Dias antes da celebração do contrato, após o certame ter sido homologado e adjudicado, foi constituída uma sociedade de processo específico que seria responsável por implementar. E aí vem embaixo dizer, ó, dias depois, Ricardo, cidadão com os direitos políticos, procura você na qualidade, redigir a peça adequada para anular a licitação. Ó, anular a licitação, a certa urgência na obtenção do provimento, tendo em vista a iminente celebração do contrato. Então, ocorreu a licitação e ainda não assinou o contrato. O que eu vou pedir nesse caso? Para a licitação, suspende, mesmo que ela já tenha sido homologada, para não surtir efeitos, e suspenda qualquer possibilidade de
assinatura do contrato. Beleza? Ó, então, vou pedir para suspender a licitação e a consequente celebração do contrato. Pedidos definitivos. Dos pedidos. Ante o exposto, requer a concessão da medida liminar para suspender imediatamente a licitação promovida pelo Estado réu e a consequente celebração do contrato de PPP. A citação dos réus para querendo contestar a presente ação no prazo legal de 20 dias, sob pena de revelia. A juntada do título eleitoral como prova da cidadania. A intimação do membro do Ministério Público para acompanhar a presente ação. A produção de todas as provas não defesas em lei, especialmente a documental, com a juntada dos documentos que seguem. A procedência da presente ação para anular, em definitivo, a licitação para parceria público-privada e impedir a celebração do contrato lesivo. A condenação dos réus em custas processuais e honorários advocatícios, bem como a isenção do autor, uma vez presente a boa-fé. E a prioridade de tramitação processual por tratar de matéria prevista em norma geral de licitações e contratos. O artigo a gente já colocou lá, tá? Coloca isso aqui. Mesmo sendo ação popular, não cabe. Então você vai colocar para não ter perigo nenhum, ó. Desde já manifesta o desinteresse pela audiência de mediação ou conciliação. Coloca isso, manifesta desinteresse. Dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos, tem que atribuir o valor da causa. Nestes termos pede deferimento, local 3 pontinhos, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Fechamos aqui a nossa peça com 5 folhas cravadas. 5 folhas cravadas. Olha só então a nossa ação popular. Gente, vou postar essa peça lá na nossa plataforma da mentoria, tá? Abaixo da aula aí você clica e já pega ela, beleza? Para você ter ela como modelo. Então, dolo do juízo, deixa uma linha. Qualificação do autor, deixa uma linha. Ação popular com pedido liminar, deixa uma linha. Qualifica os réus. Os fatos, resume os fatos. Cabimento e legitimidade. Cabimento, legitimidade ativa, legitimidade passiva. Teses de mérito, medida liminar demonstrando o perigo de dano e a probabilidade do direito, pedindo a suspensão da licitação nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º, e os nossos pedidos, todos que nós marcamos nos blocos anteriores, beleza? Vamos conferir o espelho de correção da FGV, vamos ver se a gente perdeu alguma tese, vamos olhar o nosso tabelão. Acompanhe comigo o tabelão. Olha só, endereçamento, juízo da vara de fazenda pública da capital do estado, qualificação das partes, Ricardo, o autor, réu, secretário de esportes, estado e a sociedade de propósito específico. Veja que só aqui, ó, dá meio ponto só nisso aqui. Preliminar de legitimidade ativa de Ricardo, no sentido de que o autor é cidadão com direitos políticos vigentes, conforme o título de eleitor, tal como exige o artigo 1º, parágrafo 3º, ó, 07 só nisso aqui. Mérito, ilegal a fixação do prazo de 50 anos, porque não pode passar de 35, 0,55 mais 10 do artigo 5º, inciso 1. Não é possível antecipação da contraprestação ao parceiro público para a data de celebração do contrato, artigo 7º. Como o aporte em dinheiro público corresponde a 70% do total da remuneração, necessitava de autorização legislativa específica, artigo 10, parágrafo 3º. O favorecimento da sociedade em troca de apoio financeiro para a campanha eleitoral fere o princípio da moralidade ou impessoalidade, nos termos do artigo 37. Nós colocamos aqui ambos, que fere tanto a moralidade quanto a impessoalidade, e configura desvio de finalidade, nos termos do artigo 2º,
Aqui faltou o parágrafo, é artigo 2º, parágrafo único, a linha E da 4717, mas é errinho de material deles aqui. Liminar, probabilidade do direito nos fundamentos. Perigo da demora baseia-se no receio da ineficácia da medida caso aguarde a decisão final de mérito, tendo em vista a iminente materialização do dano consubstanciado pela celebração do contrato. Pedidos. Concessão da liminar para suspensão do certame. Citação dos réus. Procedência do pedido para anular a licitação. Condenação dos réus ao pagamento de verbas de sucumbência. Nós pedimos custas e honorários sucumbenciais. Requerimento para produção de provas. Valor da causa. Local, data, advogado, OAB. Está aqui a nossa ação popular. Tenho certeza que todos vocês iriam muito bem nessa ação popular. Beleza, gente? Bom, nesta nossa aula sobre ação popular, nós ficamos por aqui. Deixo o desejo que continuem conosco aqui na nossa mentoria bisurada, nas nossas próximas aulas. Eu aguardo você na sequência.